Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao Limiar. No episódio de hoje, vamos explorar um caso um pouco mais perturbador da ufologia brasileira. Vamos falar de Inácio Souza, que em 1967 teve um encontro com extraterrestres, onde resultou em radiação, ação defensivas dos seres e um profundo impacto psicológico em Inácio. Sejam bem-vindos ao Limiar, e este é o caso Crixás. Inácio chegava no centro da cidade depois de um dia de compras com a sua esposa. Ele morava numa fazenda cercada pela vegetação. Ao longe, ele percebe que tinha uma espécie de cúpula em uma das pistas de pousos de aviões que tinha na fazenda e questiona sua esposa. Tem gente aí, mas fica curioso e vê que aquilo não se trata necessariamente de um avião. Chegando mais próximo à sua casa, o objeto ele fica em destaque. E ele vê como se fossem crianças sem roupa dançando no meio da vegetação. Vai para casa, mulher. Eu vou ver quem chegou. Pegou a sua espingarda, pois achou uma falta de vergonha os homens estarem sem roupas ali. Quem são eles? O que é aquilo? Rapidamente pegou a sua espingarda e viu 3 seres vindo em sua direção, correndo. Ele, com um susto, deu um tiro. Acertou um dos seres e, de repente, o objeto que estava atrás deles fez um barulho e soltou um raio em direção a Inácio. Sua esposa, olhando tudo de longe, corre para acolher Inácio, que já estava no chão. Em 1967, mais preciso na data do dia 13 de agosto de 1967, Goiás estava em pleno desenvolvimento e ainda vivíamos ali uma era de bang bang, onde defendiam os territórios, todo mundo dava nome. E nessa fazenda havia capatazes. Capatazes são os gerenciadores da fazenda, ou então o braço direito do dono da fazenda. Capataz esse que chamava Inácio de Souza, que na época tinha 41 anos. Nessa época estávamos em regime militar, onde os fazendeiros tinham que complementar a renda. Então eles trabalhavam em conjunto com os militares, cedendo partes da fazenda para testes de aeronaves, onde essa fazenda tinha uma pista de pouso onde Inácio tomava conta. Na data do ocorrido, Inácio ele chegava com a sua mulher na sua residência, onde ele sempre via a pista de pouso com algum avião, algum teste que estava ocorrendo. Só que ele percebeu que aquilo não era um avião. Ele sempre disse que aquilo tinha um formato de balde, praticamente de ponta cabeça. E se for parar para ver de longe, realmente um OVNI, se for do tamanho que ele falou, vai aparecer um balde mesmo, de ponta cabeça. Inácio, como ele não tinha o conhecimento em ufologia, ele entendeu que aquilo seria um teste, por causa da pista de pouso que tinha na fazenda. E de longe ele percebeu que aquilo não era de um feitio de um avião, onde, chegando mais próximo do objeto, ele diz que viu 3 pessoas sem roupa. Ele falava parecido como crianças sem roupas e brincava de uma maneira diferente. Ele ficou muito bravo com o que ele viu, porque a mulher dele estava junto com ele e ele achou uma falta de respeito a aqueles seres estarem sem roupa e a mulher dele estava ali.
Então ele ia lá ver o que era e pedir para eles ir embora, porque ele não estava gostando do que estava vendo. Lembrando que Inácio, ele era um capataz, então ele tinha uma certa autoridade na região, onde ele mandava respeito. E lembrando que todo capataz andava armado. Inácio era tão bom no tiro que ele conseguiria acertar uma ave pelo voo. Então, conforme ele foi se aproximando do objeto que estava ali, ele era um balde de cabeça, em torno de uns 50 a 60 metros, ele viu que aqueles seres não eram criança e nem homem. Ele diz que era uma espécie de homens com macacão amarelo, da cor da pele, onde parecia que de longe eles estavam sem roupa, mas ele achou muito estranho. Eles tinham a cabeça raspada e um tom mais amarelado da pele. Então parecia que eles estavam praticamente sem roupa, mas era como se fosse um macacão. Quanto mais se aproximava Inácio, os seres começaram a prestar atenção nele, onde os 3 seres que estavam ali correram em direção dele. Inácio ficou com medo e ele, sem entender o que estava acontecendo, ele se armou, pegou sua espingarda e deu um tiro em uma das criaturas, onde ele diz que acertou a cabeça de um dos seres. Assim que ele atirou no ser, aquele objeto em forma de tigela de ponta-cabeça começou a emanar um zumbido, onde atirou um raio e acertou o meio do peito de Inácio. Como sua mulher estava vendo tudo o que estava acontecendo, assim que o objeto soltou um raio e atingiu Inácio, Inácio começou a cair e sua mulher correu para acudi-lo, onde ela foi e pegou a sua espingarda e começou a mirar nos seres. Neste momento, os 2 seres restantes que estavam ali estavam carregando o outro ser que foi ferido para dentro da cúpula, onde, quando eles entraram, começou a emitir um som de enxame de abelhas e subiu verticalmente, onde ele desapareceu no céu. Inácio foi ferido e ele ficou acamado em torno de 3 dias em casa, onde ele chegou a ficar desacordado. Neste momento, levaram ele até um hospital, onde ele ficou internado durante 59 dias e morreu. Neste momento, eles tiveram uma bateria de exames nele, onde ele foi diagnosticado com leucemia, possivelmente por causa de radiação. Ninguém sabe se Inácio já estava com essa doença ou resultou-se após o encontro. Porém, ele já era predisposto a ter essa doença, porque ele fumava muito e essa doença também pode ser causada por causa de radiação ionizante, tipo raio-x. Um dos fatos mais engraçados desse caso é que ele começou a apresentar manchas na pele e ele ficou com uma grande mancha aonde ele foi atingido pelo raio. Isso também é uma das características de leucemia. Seu chefe, o chefe da fazenda, ele confiava muito em Inácio e sabia que Inácio conseguiria acertar qualquer pessoa de longe. Então, onde ele fez uma pequena investigação e foi ao local do ocorrido para verificar o que aconteceu, onde ele não conseguiu encontrar nada. A única forma que ele consegue encontrar é que teve os matos baixados em uma certa área. Inácio, até o seu último dia de internação, ele ainda acreditava que acertou um homem, só que ele não sabia o que fazer. Ele ficou muito perturbado porque ele não sabia qual eram os motivos daqueles seres. E ele sempre falou que era um homem praticamente que vinham de um outro estado. Eles falavam que era o estado de São Paulo. Praticamente eles achavam que o estado de São Paulo era mais desenvolvido e teria capacidade de desenvolver aquele tipo de aeronave. Isso mexeu muito com o psicológico do Inácio. E quando ele foi diagnosticado com leucemia, ele pediu para que todos os seus pertences e suas roupas, sua cama, fosse queimada, porque ele achou que fosse uma doença infecto-contagiosa. Então, este foi o caso Crixás. No caso, a história de Inácio de Souza mostra o quão misterioso e potencialmente perigoso
pode ser os encontros com o desconhecido. Efeitos de radiação, respostas defensivas de seres extraterrestres, um impacto psicológico profundo são elementos que nos fazem refletir sobre a complexidade e riscos desse fenômeno. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos mistérios. Compartilhe seus pensamentos no comentário. Eu adoraria saber o que você acha sobre esse caso. Até a próxima. E lembre-se, o mistério está sempre à espreita no limiar. The study was called for because during the early 1960s, even in the late 1950s, there were incidents involving high altitude